pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do podcast BDA. Hoje, nós temos nosso convidado aqui, o professor Márcio Moraes, do Pará, e vamos conversar com ele, né? Eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões que envolvem a sustentabilidade e os direitos, em especial focando no direito administrativo. Professor Márcio, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Eu vou começar, então, com a pergunta, né? Vou ter que usar o óculos, pessoal. E lá vamos nós. No livro Sustentabilidade no Direito Administrativo, da editora Fórum, organizado pelo senhor em conjunto com a professora Maria Cristina César de Oliveira e o Otávio Cascais, o senhor destaca a emergência da discussão acerca do meio ambiente de trabalho no serviço público e a influência da pós-modernidade. Quais foram os objetivos e resultados dessa pesquisa? As relações sociais mudaram rápido demais desde a Constituição de 1988, com a internet e com a sociedade do desempenho? O que o senhor tem para nos dizer? Bem, primeiramente, Lígia, eu queria te agradecer pelo convite de estarmos aqui hoje. Mas antes de responder a tua pergunta, eu queria te presentear com a primeira obra do IDAPA, que é esse livro, Sustentabilidade no Direito Administrativo. Ele é o primeiro livro que nós temos conhecimento de autores amazônicos sobre a sustentabilidade, com uma visão a partir da realidade amazônica. Então, a gente tem colegas do Amazonas, o Fábio, que inclusive escreveu o artigo em coautoria comigo, temos colegas lá de Rondônia, o Eurico, a Renata, e muitos outros colegas também do Pará, do IDAPA, mas que trazem essa visão da sustentabilidade a partir das suas realidades amazônicas. Então, muito obrigada, muito obrigada. É um presente, realmente. Sustentabilidade no Direito Administrativo, pela editora Fórum, primeira grande obra do IDAPA. Muito obrigada, professor Márcio. Eu queria te presentear também com a primeira revista do IDAPA, que nós lançamos agora na última sexta-feira. É uma revista mista, híbrida, né? Ela traz tanto artigos acadêmicos, como também traz um pouquinho da história do IDAPA, o evento que nós fizemos, inclusive, em parceria com o IBDA, lá em Belém, sobre o livro de enunciados da nova lei de improbidade administrativa, fala da nossa plataforma de cursos, do anuário, enfim, tem muito conteúdo bacana aqui consolidado nessa revista, então, por favor, receba. Que alegria, que alegria. Revista do IDAPA, Pioneirismo e Liderança. Então, vamos nós às nossas perguntas, que, por fim, ficaram... Né, eu acho que, professor, eu fiz pelo menos 2 perguntas. Eu gostaria que eu repetisse ou posso Não, dá continuar? Seguir. Então, vamos lá. Então, essa pesquisa sobre a sustentabilidade no meio ambiente de trabalho no serviço público, ela surgiu a partir de uma realidade que eu enfrentei lá no meu escritório, né? O nosso escritório atua na defesa de agentes públicos e, não raro, a gente recebe casos de perseguição, casos de assédio moral no ambiente de trabalho. E como é que você resolve isso? Como é que você judicializa isso, certo? Então, o objeto dessa investigação apontou uma deficiência nessa proteção legislativa do meio ambiente de trabalho dos agentes públicos, certo? E para isso a gente traz conceitos da pós-modernidade que nós estamos hoje vivendo, conceito que a gente importa lá da sociologia, que explica esse mundo que está adoecendo, né, as pessoas. Nós tivemos agora a pandemia, que aprofundou ainda mais esse debate, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 8 pessoas, uma sofre de problemas psicossociais. E dessa estatística, 70% dessas pessoas que têm problemas psicossociais não recebem o tratamento adequado. Então, nós constatamos que há uma deficiência legislativa nessa proteção. Por quê? Como é que esse tema ele evoluiu? Lá na Constituição Federal se fala muito em saúde como um direito social, na proteção ao meio ambiente de trabalho. Nós temos, por exemplo, a CLT, nós temos as normas do Ministério do Trabalho. Mas qual é o ponto aqui nodal? É que essa legislação
farta, por exemplo, nós tivemos agora a NR01, né, que foi uma norma muito comentada aqui no nosso meio jurídico, que ela obriga os empregadores a fazer aquele plano de gerenciamento dos riscos psicossociais, só que ela não se estende aos agentes públicos estatutários. Ela é uma norma que se aplica estritamente na relação de empregados privados ou públicos, certo? Então, o que ocorre? Lá na CLT, nós temos lá no artigo 7º, inciso C, uma vedação de que essas normas disciplinar, essas normas que regulamentam o meio ambiente de trabalho, elas não se aplicam aos servidores federais, estaduais e municipais. Ou seja, essa farta produção legislativa, quando você retira a proteção dos agentes públicos, praticamente retira essa proteção dessas normas. Sobra muito pouco, né? Então, na pesquisa que nós fizemos, nós identificamos que essas normas, elas, no caso, que a legislação, ela acaba sendo deficiente nessa proteção, certo? Então, esse é o primeiro problema. Quando você retira da aplicabilidade essas normas trabalhistas para os servidores, eles vão, se precisar judicializar uma questão, onde é que a gente vai fundamentar? Vai ser no direito à saúde, tudo bem, mas é genérico. Vai ser no meio ambiente de trabalho, mas é genérico. Cadê a norma que dá um passo adiante? Então, a gente constatou essa dificuldade, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, onde é que o servidor estatutário ele vai processar e julgar uma demanda que ele precise judicializar? Aqui é um segundo ponto. Porque lá no TST tem a súmula 736, que ela diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas relativas ao meio ambiente de trabalho. Sim. Né? Só que ela é genérica. E durante muito tempo, servidores públicos foram para a Justiça do Trabalho levar as suas pretensões. E em 2023, 2024, o STF passou a declinar a competência para a Justiça Comum dessas demandas que foram propostas na Justiça do Trabalho. Aí já entra um terceiro problema, é que a Justiça Comum ela não é especializada na questão do meio ambiente laboral, como é a Justiça do Trabalho. Então, você tem uma demanda aí que vai se arrastar por anos e, muitas vezes, essas soluções do meio ambiente de trabalho requerem uma pronta medida, uma pronta intervenção do Poder Judiciário, certo? E um quarto agravante é que, no meio ambiente de trabalho do serviço público, nós ainda temos algumas questões próprias desse meio ambiente de trabalho, como a questão do clientelismo, né, o patrimonialismo e, como diz o professor Fábio, vários ismos né, nessa relação na administração pública. Então, em linhas gerais é isso. Os objetivos seriam exatamente, com base nesses critérios, avaliar e verificar o resultado. Que o resultado nos aponta para uma mudança no ambiente ou para uma continuidade no ambiente? Isso que eu gostaria que o senhor abordasse. No artigo, a gente está propondo que a gente dê um passo adiante, ou seja, é que se realmente edite uma norma, de preferência uma norma geral da União, traçando minimamente quais são essas diretrizes para um meio ambiente de trabalho sustentável, né? Certo. E, para nossa surpresa, professora Lígia, em junho desse ano, o Distrito Federal lançou um decreto que trata justamente do bem-estar e a saúde mental dos servidores do GDF. É a primeira norma que a gente tem conhecimento específica para servidores estatutários, no caso lá do GDF, e que vai exatamente ao encontro do nosso objeto, da nossa pesquisa. E que vai ao encontro das previsões constitucionais, né, de promessa do bem-estar. Né? Nossa, que grande contribuição, professor Márcio. Muito obrigada. Bom, então, vamos aqui para a segunda pergunta, né? Que aí agora sobre a COP30. Né? Todos nós queremos saber um pouco como é que está o ambiente de Belém, né? com essa expectativa, né, de chegada. Então, falando como alguém que tem expectativas, quais as expectativas cercam a realização da COP30 em Belém? E de que forma esse evento ele pode transformar não apenas a cidade,
mas também a Amazônia como centro de uma agência climática mundial? Eu queria dividir essa resposta em 2 blocos. Né? Primeiro, a questão política, porque o Brasil, a Amazônia e o Pará e Belém vão ter uma oportunidade muito grande agora com a COP de realmente assumir um protagonismo nessa agenda climática mundial. O Brasil é um país que tem muitas potencialidades nessa agenda climática, né? Então, olhando do ponto de vista estratégico, né, politicamente, é muito bom para o Brasil a realização dessa COP. Agora, claro que nós temos também os paradoxos, certo? Então, se o Brasil está querendo se lançar nessa agenda climática, como é que ele vai continuar insistindo em algumas práticas atuais, né, contrárias a esse movimento, né? A gente cita o caso aí que está a maior polêmica agora da margem equatorial, né, que são aquelas 5 bacias que ficam ali entre o Amapá e Rio Grande do Norte, que caso sejam exploradas, o Brasil ele vai passar a ocupar a 4ª posição no mundo de produtor mundial de petróleo, né? Então, como é que você quer assumir uma agenda pró-clima e você, paralelamente, continua insistindo, né, na exploração do petróleo? É só um exemplo de muitos outros que... Utilizando matrizes que são notadamente... que maltratam notadamente as condições, né, do meio ambiente natural. Exatamente. Sobretudo numa área sensível, com uma biodiversidade extremamente sensível, que é a Amazônia, né? Então, do ponto de vista político, é uma oportunidade estratégica para o Brasil assumir, né, essa agenda climática. Do ponto de vista da estrutura, né, Belém, se você for lá hoje, é uma cidade muito diferente da que era 2 anos atrás, né? Agora que as obras os tapumes estão sendo retirados, né, a gente está conseguindo ver todas as transformações sociais que Belém está experimentando. Só para você ter uma ideia, foram mais de 6 bilhões de investimentos do governo federal, estadual, municipal, empresas privadas que fizeram na capital do estado do Pará. Então, nós tivemos obras de infraestrutura, obras de saneamento básico, de mobilidade urbana, de conectividade. Então, houve um incremento, né, na infraestrutura da cidade, e esse incremento, em alguma medida, impactou no meio ambiente natural? Olha, seguramente impactou, certo? Mas críticas existem de todos os lados do impacto no meio ambiente, que essas obras ocorrem. Se critica também a questão da maquiagem urbana, que essas obras elas acabam se centralizando ali no núcleo turístico, certo? Mas eu vou te contrapor esse argumento na sequência. Se critica que as populações não foram ouvidas. Tem muitos argumentos contrários. A gente sabe que um evento dessa envergadura jamais vai haver uma certa unanimidade, né? Mas, por outro lado, por exemplo, eu posso dizer que a COP, mesmo antes de acontecer, independente do resultado, ela já traz um legado muito positivo para a cidade. Eu acredito que até os críticos eles estão baixando a guarda, certo? Porque, por exemplo, você pensa no Parque da Cidade, que é a principal obra de infraestrutura que foi feita. O que é o Parque da Cidade? É lá onde vão acontecer as negociações. Certo? São 500 mil metros quadrados de uma área que houve 2.500 árvores plantadas e onde vão situar os pavilhões da Green Zone, da Blue Zone, e vão ocorrer as negociações. Né? E lá tem quadras, tem lagos artificiais, tem espaços gastronômicos, quadras esportivas, de skate, ciclovia. Então, é uma área enorme na cidade, né? Sem dúvida, é o principal equipamento público que vai ficar de legado para a cidade. E vou destacar também, se você chegou a conhecer a Estação das Docas? Não. Não chegou, né? Pois é, a Estação das Docas, quem conhece Belém sabe que é um dos cartões postais da cidade. É na área portuária, similar lá na Argentina, em Buenos Aires, naquele Porto Madeiro, é muito similar, nós temos a Estação das Docas. E ao lado foram revitalizados 5 galpões. Um galpão vai ser o espaço gastronômico,
com toda a cultura paraense, toda a gastronomia, a força da nossa cultura alimentar nesse espaço, né, uma diversidade de todas os pratos amazônicos, similar aos mercados que tem aí no mundo, como aquele de Lisboa, né, que acho que é o Market o nome, né? Então, o galpão ao lado, por exemplo, vai ter um galpão de um museu de, não é um museu, perdão, é um espaço de bioeconomia e sustentabilidade, onde vão ter laboratórios para desenvolvimento de soluções sustentáveis, vai ter também iniciativas de apoio a startups que querem atuar na área ambiental. Como se fosse um distrito de inovação. Exatamente. Um espaço para... É um espaço sensacional e dizem que será um dos mais modernos do mundo, esse espaço. Né? E aí eu vou citar aqui rapidamente a revitalização do aeroporto de Belém, que está muito bonito, o BRT metropolitano. Né? Nós temos também 6 viadutos que foram construídos na área da mobilidade urbana para desafogar a entrada e saída de Belém. Né? Ao todo, são 39 obras aproximadamente de melhorias. Né? E só para finalizar essa questão, saneamento básico, aquele argumento que eu te falei, a população periférica também está sendo beneficiada, porque, por exemplo, só de saneamento básico foram quase 50 quilômetros ou 60 quilômetros só de esgotamento sanitário e ramais que foram melhorados. Entendeu? Então, houve também esse olhar, né? Até porque eu acho que é uma exigência da própria ONU, da Convenção Quadro, que essas cidades se adaptem e façam essas melhorias, esses investimentos. Tá? Então, eu posso dizer, o próprio presidente da COP, numa entrevista esse final de semana, disse que ele nunca viu uma cidade se preparar tão bem como Belém se preparou para a COP. Então, do ponto de vista da infraestrutura, a cidade está pronta para receber. Os desafios agora é justamente você conseguir receber todas as pessoas que precisam participar desse evento. Então, né? nós poderíamos dizer que há um divisor de águas, uma Belém antes e outra depois da COP30. Com certeza. Seria o legado, né, a ser deixado. E de que maneira, então, professor, o senhor acha que a COP30 pode contribuir para a promoção de justiça ambiental realizada, reduzindo, né, desigualdade socioambiental, territorial e enfrentando práticas, por exemplo, de racismo ambiental a partir desse novo incremento de infraestrutura? O território amazônico, ele é um território histórico de desigualdades, certo? Sociais, ambientais. Então, nós temos, por exemplo, para exemplificar, as comunidades tradicionais, temos os ribeirinhos, temos as comunidades quilombolas, os indígenas, principalmente, e outras comunidades tradicionais. Essas comunidades são justamente aquelas comunidades que experimentam, em maior medida, as consequências ambientais climáticas. E são eles que, justamente, menos dão causa ou não dão causa a essas mudanças climáticas que os países grandes em desenvolvimento, né, é quem polui, né, o meio ambiente. Mas, por exemplo, esse ribeirinho, que está lá no furo da Amazônia, ele, quando o nível do rio baixa, ele não consegue transitar no seu barquinho para levar o filho para a escola, não consegue levar um parente num posto de saúde que fica numa ilha vizinha. Né? Então, por que ele está experimentando isso se ele não deu causa a isso? Né? Então, é aí que entra o conceito da justiça climática, né? E o do racismo ambiental também. Por exemplo, acho que foi em Brumadinho, que foi feito um estudo socioambiental ali na área, e parece que 84% das pessoas que foram afetadas é composta de negros e pobres, certo? Então, é aí que os direitos humanos eles andam ao lado, né? É que o racismo ambiental ele se comprova nesses desastres ambientais, que são essas pessoas que não contribuem com o problema do meio ambiente, mas recebem em maior medida esses efeitos. Não tem capacidade de adaptação. As favelas, por exemplo, quando tem uma enxurrada, né,
quem é que experimenta nas favelas? São os pobres. Então, a COP30, ela precisa olhar para essas populações, precisa dar voz para essas populações e melhorar esse conceito dessa justiça climática dessa forma. Entendi. Muito obrigada, professor Marcos. Foi fantástico ouvir o senhor falar sobre essas questões das contribuições, né, da vida numa cidade que pode se relacionar na medida da sustentabilidade com o meio ambiente. E eu agradeço, né, pela paciência e pela boa vontade de estar aqui conosco. Encerro esse episódio, vou dar a palavra aqui para o professor Márcio e convido vocês para o próximo episódio. E podcast BDA. Pois não, professor Márcio, pode falar. Eu queria também, Lígia, te agradecer e te parabenizar, toda a diretoria, na sua pessoa, por esse evento sensacional em comemoração aos 50 anos do IBDA. Meus parabéns. Obrigada. É nosso, né? Estamos todos de parabéns. Muito obrigada. Vamos ao próximo episódio, pessoal.